Olá, meus queridos! Então, essa é a questão 13 da prova do IFSU, né, para ingresso no primeiro semestre de 2023. Essa questão, ela tem um texto um pouco longo, ela parece complicada, mas na verdade ela é bem simples. A resolução dela é bem simples e ela é um pouquinho complicada da gente entender apenas, tá? Mas vamos com calma e vamos começar a perceber esse padrão quando é pra gente utilizar esta técnica, certo? Então, essa eu vou ler junto com vocês. Observem. A escola XY resolveu promover uma Olimpíada de Matemática. Só um minutinho que cortou aqui minha imagem. Entre seus concluintes do ensino fundamental. A situação nos quais nós estamos, né? A qual nós estamos. Na escola, 3 turmas de nono ano. O nono ano A, com 32 alunos. O nono ano B, com 40 alunos, nono ano A, 32, o nono ano B, com 40 alunos, e o nono ano C, com 48 alunos. Somando isso daqui, a gente tem um total de 120 alunos, tá? Só pra gente já ter ideia, talvez a gente nem precise usar isso daqui. Bom, neste caso, a gente vai precisar usar para confirmar, tá bem? O total de alunos. Então, tem algumas condições pra gente formar essas equipes. Então, a primeira condição é que todos esses alunos, ou seja, 120 alunos, participem. A segunda, toda equipe deverá ter a quantidade de alunos e com o maior número possível de cada possível integrantes, certo? Então, por enquanto, até aqui tá tranquilo, porque se eu quero o maior número possível de integrantes, eu poderia fazer uma única equipe com 120 alunos ou 2 equipes com 60 alunos. Então, até aqui não deu algumas dicas do que a gente vai utilizar, mas ele precisa restringir este cálculo para não abrir margem, né, para gerar dúvidas nas questões. Então, este terceiro é que vai trazer o pulo do gato aqui da nossa questão. Então, as equipes deverão ser formadas por alunos de suas respectivas turmas, ou seja, tem que ser alunos da mesma turma. Então, dentro da turma A, da B e da C, eu preciso de equipes com a mesma quantidade de alunos, só que eu não posso misturar os alunos. Então, olha só, eu não posso ter, por exemplo, uma equipe com 32 alunos aqui, porque eu consigo uma aqui, mas vai sobrar... Aqui eu consigo uma equipe de 32, mas vai sobrar outra de 8, então não vai dar certo, não vai ficar todos do mesmo tamanho. Então, vejam só. Aí, voltando agora para esse tópico anterior, se eu quero a mesma quantidade, eu quero dividir esses alunos, né, em equipes da mesma quantidade. Então, observe que eu já usei a palavra dividir, né? Então, eu tenho que distribuir esses 32 alunos em equipes, esses 40, esses 48 em mesma quantidade para cada equipe, tá? E a segunda dica é que é o maior número possível. Então, maior número de integrantes entre cada equipe. Olha só, divisão e maior número possível. Já nos lembra do quê? Isso mesmo. Máximo divisor comum, o MDC. E é isso que a gente vai ter que fazer. Quando a gente fizer o MDC, a gente vai descobrir o número máximo de alunos dentro de cada equipe. E o MDC entre quais números, então? Entre o 32, o 40 e o 48, que são a quantidade de alunos dessas turmas. Cada turma, com seus respectivos alunos, terão que ser divididos em equipes com a mesma quantidade de alunos. Observem que é a mesma quantidade de alunos entre cada equipe, não o mesmo número de equipes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 32, o 40 e o 48 e fazer MDC. Como que nós fazemos isso, pessoal? Eu pego o 32, do espacinho com uma vírgula, o 40, um espacinho com uma vírgula, e o 48, espacinho com uma vírgula, a gente puxa esse risquinho aqui e vamos fazer o nosso MDC. Antes de começar a resolver aqui, observe que se não dissesse o maior divisor possível, poderiam ser equipes de 2 alunos, porque eu poderia dividir essa daqui em equipes de 2 alunos, porque o 32 é divisível por 2, o 40 também é divisível por 2 e o 48 também. Poderia ser ter 4, porque 32 é divisível por 4, 40 também e o 48 também. Só que ele não quer qualquer divisor, né? Porque teriam muitas respostas. Ele quer o máximo e o maior é um único, né? Assim como o mínimo também é um único. Mas ele quer, no caso, o maior.
tá? Então, vamos destacar aqui que é o maior divisor possível, ok? Como é que a gente faz isso? Aqui a gente vai colocar números primos, que divida esses números aqui. Quem são os primos mesmo? Vamos só para a gente lembrar aqui o conjunto dos números primos. Claro, eles são infinitos, né? Mas nós temos o 2, que é o nosso menor primo possível, né? Número primos são todos aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores. O 1 é divisível apenas por 1. Tá, é ele mesmo, mas não importa, ele tem apenas um divisor. Para ser primo, tem que ter 2 divisores. E se tem mais de 2 divisores, aí é um número composto. Mas vamos lá, o 2 é o nosso único número par que é primo. Depois vem o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Infinitamente, tá? Estes números, observem, não é todo número ímpar que é primo. Por exemplo, o 9 é ímpar e não é primo, porque o 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. Então, são 3 divisores, tá? Mas esses aqui são os menores, são os principais dele. Então, a gente sempre começa pelo menor. É obrigatório começar pelo menor? Não, mas torna mais fácil o nosso cálculo, o nosso raciocínio. Então, eu vou colocar o 2 aqui. O 2 divide todos esses números? Sim, divide. Então, 32 vai ficar 16, 40 divididos por 2 vai ficar 20, e 48 divididos por 2 vai ficar 24. Dividiu todos? Sim. Então, vou circular esse 2 aqui, tá? E o nosso objetivo é ir dividindo até que todos os números fiquem apenas o 1. Posso dividir por 2 novamente, não posso porque são todos divisíveis por 2. Todo número par é divisível por 2. Eu estou dividindo aqui de cabeça, pessoal, mas é só fazer a continha de divisão. 16 divididos por 2 é 8. 20 divididos por 2 é 10. 24 divididos por 2 é 12. Esse 2 dividiu todos esses números? Sim, então vamos circular ele também. Agora vamos lá. 8, 10 e 12 são divisíveis por 2 novamente. Vamos ver como é que vai ficar aqui. 8 por 2 vai dar 4. 10 por 2 vai dar 5. E 12 por 2 vai dar 6. Esse 2 dividiu todos? Sim, dividiu. Vamos lá marcar ele aqui de novo. Agora, qual é o menor primo que divide pelo menos um desses números? Seguimos no 2, né? Porque o 4 dá para dividir por 2 porque é par, que vai dar 2. O 5 não dá para dividir por 2, então a gente só repete. O 6 dá para dividir por 2, que vai dar 3. Bom, esse 2 dividiu todo mundo? Não, então a gente não vai circular ele, vamos deixar ele quietinho, tá? Qual o menor número primo de novo? O 2, porque tem um 2 aqui, né? 2 por 2 vai dar 1, 5 por 2 não dá, a gente repete, 3 por 2 não dá, a gente repete. Agora, qual é o menor primo? Agora não tem mais nenhum que seja divisível por 2, né? Então, agora temos o 3. Vamos ao 3. Esse aqui a gente não vai circular também, porque não dividiu todos. Vamos ao 3 aqui. O 1 a gente repete, o 5 a gente repete, porque não dá para dividir por 3, e o 3 por 3 vai dar 1. Bom, agora só resta o 5, que é o próprio 5, não é? Então, vai ficar 1, 1, 1. Tá, como é que a gente vai ver agora que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum, pessoal, é o produto entre esses números que a gente circulou. Então, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. O que a gente vai ter ali, ó? 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar quanto? 2 vezes 2 é 4, não é? 4 vezes 2 é 8. Então, nós teremos equipes de 8 equipes com 8 participantes, certo? Só que olha só, vamos lá ler as alternativas. Ali na alternativa C já diz que são equipes com 8 integrantes cada uma, então a gente já sabe que é a letra C, porque nenhuma outra, nem a A, nem a B, nem a D, diz que são 8 integrantes. Mas ali está dizendo que são 15 equipes, então só para confirmar, vamos ver se realmente é. A gente vai pegar esse 120, que é o total de alunos, né? O nosso 120, que é o total de alunos, e dividir por 8. Por que por 8? Porque eu vou dividir em equipes de 8 integrantes cada uma. Então, vamos dividir por 8. 1 não dá por 8, então a gente vai ter que pegar o 12. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 12? Uma só, não é? 1 vezes 8 dá 8. Vamos diminuir aqui, não dá para diminuir, tem que pedir emprestado.
12, tira 8, vai sobrar 4. Aqui ficou 0, 0. Vamos baixar esse outro 0. Que número que a gente multiplica o 8 que dá 40, né? Ou seja, quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5 vezes. Então, 5 vezes 8 é 40. E agora zerou a nossa continha, nosso resto ficou 0. Então, de fato, temos, confirmando a alternativa D, né? A proposição D, C, pessoal. Confirmando, nós temos 15 equipes com 8 participantes, cada uma, que é a nossa alternativa C de casa. Então, tá aqui. Essa questão é uma questão típica de MDC. Ela parece complicada, a gente demorou um pouquinho para fazer, mas foi porque eu expliquei bem explicadinho. Na prática, o que vocês vão fazer? Vão só pegar esses númerozinhos e fazer o MDC direto. Nem precisava terminar aqui, ó. A partir do momento que já não dividiu todos, eu já podia parar. Porque MDC eu só preciso daqueles que divide todos, tá bem? Então, eu já podia parar, ok? Claro, com uma certa ressalva, tá? Eu acho que por segurança, porque vocês podem se confundir, pode dividir até o final e circular aqueles que dividiram todos. Ah, e só pra gente agregar aqui, ó, o MDC, a gente pega somente o que divide todos. Para calcular o MMC, que é o máximo múltiplo comum, a gente faz o produto de todos esses aqui. Mínimo múltiplo comum, a gente tem que fazer o produto de todos. A gente usa todos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aí seria o mínimo múltiplo comum, tá bem? Essa é a diferença do MDC para o MDC. Ok, pessoal?